Paz de Cristo, irmãos e irmãs, hoje nós vamos falar sobre um grande mistério. Na verdade, a Bíblia vai falar sobre vários mistérios que estão sendo revelados através das Escrituras, e hoje nós vamos tratar sobre um destes grandes mistérios, que está revelado em uma figura tão básica que Deus deixou na humanidade, que é o casamento. Isso mesmo. Hoje vamos falar sobre um mistério que Deus deixou tipificado nessa aliança entre marido e esposa, que também vai ser revelado lá na primeira aliança, que é Adão e Eva. Então, eu quero falar sobre esse mistério, aonde nós vamos usar como figura de casamento o primeiro casal, Adão e Eva, e mostrar como Adão e Eva estão apontando para Cristo e a igreja. E esse mistério não é algo novo, é algo que Paulo compreendeu e ele deixou revelado para nós nas Escrituras. E pasmem, irmãos, basicamente eu queria criar um short fazendo paralelos entre Adão e Eva e Cristo e a igreja. Mas quando eu comecei a ler, eu vi que era tão profundo que a gente vai ter que dividir essa aula em 2 vídeos. Então, só para você ter uma breve introdução do que a gente vai tratar nessas 2 aulas, nós vamos fazer um paralelo e ver como aquilo que aconteceu com Adão e Eva estava tipificando Cristo e a igreja. E Paulo vai chamar isso de o grande mistério, tá bom? Então, nessa primeira aula, a gente vai fazer uma introdução para que na segunda aula a gente consiga vislumbrar os mistérios e as maravilhas que Deus estava querendo revelar através da restauração de todas as coisas. Vamos começar com um texto que será o nosso texto áureo desta primeira aula. Lembrando que vai estar dividido em 2 aulas esse conteúdo, o mistério revelado entre Adão e Eva, apontando e tipificando para Cristo e a igreja. Então, olha só, o texto áureo que a gente vai ocupar hoje é o texto que se encontra lá em Efésios, aonde Paulo vai fazer um paralelo entre o marido e mulher e Cristo e a igreja. E olha que lindo esse mistério. Paulo vai escrever assim, ó: "Sujeitai-vos uns aos outros em temor a Cristo. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido", né. Aí ele vai dizer: "Como ao Senhor", porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Aqui nós temos talvez uma das primeiras referências, né? Assim como o marido é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da igreja. Tá? E aqui, diferente do que muitos pensam, que a Bíblia ela tem uma mensagem patriarcal, né, que a Bíblia ela é machista, ela vem de um tempo em que a visão de mundo ela era uma visão machista. Não, irmãos, quando a Bíblia fala que o homem é o cabeça da mulher, Deus estava querendo revelar coisas profundas, mistérios profundos que não estão simplesmente limitado ao convívio de marido e mulher, mas estavam apontando para Cristo e a igreja. Então, olha só que interessante. Eu vou até dar destaque só para vocês lembrarem. Então, Cristo é o cabeça da igreja, assim como o marido é o cabeça da mulher. Olha que paralelo lindo que está sendo revelado. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Qual que é o paralelo que está sendo mostrado aqui? Que o padrão entre a sujeição da mulher ao seu marido, ela está apontando para como a igreja deveria ser submissa a Cristo. Então, esse é o mistério revelado aqui de novo. Versículo 25: Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha aqui, ó, o amor de Cristo pela igreja sendo tipificado no amor que um homem tem por sua esposa. Então vamos dar destaque. Para a santificarem e tendo-a purificado por meio da lavagem de água e pela palavra.
para apresentar a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisas semelhantes, porém santa e sem defeito. Aqui é um paralelo aonde Paulo ele tinha em mente que assim como uma mulher, ela era guardada até o momento do casamento, se preservando, se mantendo virgem para o seu marido, Paulo está fazendo um paralelo mostrando que a igreja, ela também está sendo preparada como uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisas semelhantes, santa, sem defeito, para o Senhor. Versículo 28. E assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Olha só o mistério aqui, ó, como também Cristo o faz com a igreja. Isso aqui é tremendo, ó, assim como Cristo cuida da sua igreja, a sua noiva. Porque somos membros do seu corpo. Aqui está outro mistério. Qual é a grande figura que aponta para, Cristo e a igreja? É como se Cristo fosse o cabeça e nós fôssemos os membros desse corpo. Inclusive, Paulo vai falar muito disso quando Paulo fala de ministérios, quando Paulo fala de dons espirituais. Paulo vai dizer que a uns ele dá o dom de sabedoria, outro palavra de conhecimento, outro discernimento de espírito, outros dons de curar, dons de profecia, de falar em outras línguas, de interpretá-las e assim por diante. E Paulo vai dizer assim, ó, que Deus ele distribui os dons no corpo para que juntos a gente se complete. E ainda Paulo vai falar lá em Coríntios, se eu não me engano, dizendo assim, ó, que nenhum dos membros ele é insignificante. Pelo contrário, aqueles que menos aparecem, na verdade, são os mais honrosos, né? São muito necessários. Então, Paulo está usando como figura o corpo para dizer que Cristo é o cabeça e nós fazemos partes desse corpo. Um é o olho, outro é o dedo, outro é a mão, outro é o braço, outro é o pé. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Essa é a figura que Paulo tinha em mente, então, quando Paulo está escrevendo essas palavras. Olha o versículo 31, e aqui a gente vai começar a chegar aonde vai dar base para o nosso estudo de hoje. Eis porque deixará homem o seu pai e a sua mãe, e se unir-se-á à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Percebam essas palavras, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Veja que Paulo, embora ele estivesse falando com as pessoas que faziam parte da igreja em Éfeso, com os casais, né, Paulo também tinha tratamento com os casais, né? Paulo ele aqui ele está tratando, apontando para um mistério que é Cristo e a igreja. Ele diz assim, ó, grande é esse mistério, deixará pai e mãe e unir-se-á à sua esposa. Por quê? Porque nós vamos ver aqui algo tremendo demais. Quando Cristo ele desce aos céus e ele se faz como homem, você vê que Cristo estava saindo da destra do Pai e do Espírito de Deus. Você vê o Pai, você vê o próprio Espírito Santo, a palavra Espírito de Ruach, ele vem de uma palavra em feminino, né? Não que o Espírito Santo seja uma mulher, não é essa figura aqui, né? Diferente do que a Igreja Católica fez, em transformar ali Maria como se fosse a mãe de Jesus Cristo e colocando ela ao lado de Deus assentada num trono, essa figura ela perverteu um princípio bíblico, irmãos, aonde você vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo como sendo uma figura que é tipificado numa figura que a gente conhece, que é a família. Então você vê que Jesus está deixando os céus, por isso a Bíblia diz: deixará pai e mãe. Jesus está descendo à terra e ele vai se unir com uma esposa, que é a igreja que está sendo formada e preparada para Cristo. Então, hoje a gente vai começar a tratar deste grande mistério, tá? Que mistério é este? Cristo e a igreja, que estão tipificados na figura do marido e da esposa, da mulher. E
Para isso, nós vamos usar como base desse nosso estudo, desse grande mistério, nós vamos usar o primeiro casal, Adão e Eva. Então vamos lá para o nosso estudo de hoje. Eu separei aqui 13 paralelos que a gente vai ver entre Adão e Eva e Cristo e a igreja. Alguns a gente vai ver nesta aula e os próximos a gente verá na aula seguinte. Então, vamos acompanhar. O primeiro paralelo que a gente vê entre Adão e Eva e Cristo e a igreja está justamente tipificado no primeiro Adão e no segundo Adão, que é o nascimento, como eles foram gerados. Deus, ele diz assim, ó, façamos o homem. Veja que está no plural, façamos. Né? É como se houvesse uma participação do Pai, do Filho, do Espírito Santo na obra da criação. Você vê que Deus está dizendo assim, ó, façamos o homem à imagem e semelhança. Quando você lê o Evangelho de João, a Bíblia vai dizer assim, ó, que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, se Deus estava no princípio quando Adão foi feito, Cristo também estava no princípio quando Adão foi feito, e sem Cristo, sem o Verbo, nada do que foi feito se fez, inclusive o homem. Mas um dos detalhes que a gente precisa analisar é que o Espírito de Deus estava participando também dessa formação. Então, olha só que interessante, vamos começar lendo, Gênesis, que vai ser o nosso padrão. Tanto nessa primeira aula como na segunda aula, a gente vai ler Gênesis 1, Gênesis 2 e Gênesis 3 para entender esse mistério, que Paulo diz: "Grande é esse mistério", mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, Gênesis 1 começa falando sobre como o homem foi feito, e diz assim, ó: então formou o Senhor o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. A palavra sopro, vocês precisam lembrar que ela fala de vento, né? Que fala de espírito, o espírito de vida, o fôlego de vida, né? E o homem passou a ser uma alma vivente. Então, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então, o que nos interessa aqui é ah, que o Senhor Deus, ele fez o homem e soprou o fôlego de vida sobre as suas narinas, e o homem passou a ser alma vivente. Qual é o primeiro destaque que a gente vai ver aqui? Que quando a gente para analisar, é muito claro nas escrituras que o Pai estava presente. O próprio texto aqui está dizendo para nós que o Senhor Deus, ele fez o homem. E tanto que mais adiante você vai ver Deus falando: "Façamos o homem", né. É muito evidente quando a gente lê o Evangelho de João que o Verbo estava com Deus e nada do que foi feito se fez sem a participação do Verbo, ou seja, tudo foi feito para ele e por ele. Ele também estava presente quando o homem foi criado. Porém, quando a gente lê, hã, o texto de Jó, você vai perceber que o Espírito de Deus também estava lá. Então olha que interessante, hã, até eu destaquei aqui o texto de João, né, que o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e que ele estava no princípio. Lembra que Gênesis 1 começa dizendo assim, ó: "No princípio", né? E diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Isso inclui também o homem, né? Todas as coisas inclui também o homem. Agora, o que me importa nesse momento, nesse primeiro tópico, é dar um destaque, mostrar que o Espírito de Deus estava hã, agindo quando o homem foi feito, quando o primeiro Adão foi feito, para você entender o primeiro paralelo. Então, Jó vai dizer bem assim, ó: "O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida". Lembra? Deus soprou sobre as suas narinas e o homem passou a ser alma vivente? O sopro do Todo-Poderoso. Mas o texto diz: "O Espírito de Deus me fez". Aqui nós temos mais um indício de que, assim como o Pai estava na formação do homem, o Filho estava na formação do homem, o Espírito de Deus estava ali na formação do homem, do primeiro Adão.
Mas qual é o primeiro paralelo? E bem simples, é que assim como você vê que o primeiro homem, ele foi formado pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus me fez, né, você vai ver que o segundo Adão, o primeiro Adão foi formado por Deus, foi formado pelo Espírito de Deus, o segundo Adão também foi formado pelo Espírito de Deus. A gente vai ver esse testemunho quando a gente lê acerca de Cristo lá em Mateus. Então o texto vai dizer assim, ó: "Ora, o nascimento de Jesus foi assim, hã, estando Maria, sua mãe, desposada de José, sem que tivesse antes coabitado, sem que ela tivesse antes mantido relações sexuais", o texto diz: "Achou-se grávida do Espírito Santo". Então, olha só que interessante essa expressão. Assim como nós vemos que a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele fez o homem, você vai ver que o Espírito de Deus, ele também vai gerar Jesus, né. O primeiro Adão foi gerado pelo Espírito de Deus, o segundo Adão foi gerado pelo Espírito de Deus, tá. Então o Espírito Santo esteve participando na obra da criação, tanto no primeiro Adão como no segundo Adão. Eu poderia continuar lendo o texto diz assim, ó, "Mas José, seu esposo, sendo justo, e não querendo infamar, resolveu deixá-la no secreto. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor e dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque" olha só o porquê, "o que nela foi gerado é do Espírito Santo". Olha só, o texto testificando que, assim como o primeiro Adão, ele é gerado, ele recebe o fôlego de Deus, o sopro do Todo-Poderoso, ele é gerado pelo Espírito de Deus, você vai ver que o nascimento do segundo Adão também foi gerado pelo Espírito de Deus. Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. O que nela foi gerado foi gerado pelo Espírito Santo, tá bom? Primeiro paralelo, bem simples. Nós temos, se eu não me engano, 12 ou 13 paralelos. Primeiro, bem simples. Vamos partir para o segundo? O segundo paralelo que a gente encontra é a autoridade que Deus vai dar para dominar. E nós vamos ver que essa autoridade ela também vai ser dada para o primeiro Adão e para o segundo Adão, em momentos diferentes, em momentos distintos também. Mas por hora eu quero só trazer alguns paralelos nessa aula de hoje, porque as camadas mais profundas eu vou deixar para a próxima aula. Então, olha só, quando a gente lê acerca de Adão, nós vamos ver que Deus, ele entregou autoridade para Adão dominar. Então está escrito: "Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. E tomou, pois, o Senhor o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e para guardar. Veja que Deus ele coloca, Adão com um propósito bem específico, que a gente vai ver nos próximos textos também, né. Deus ele vai colocar o homem no jardim do Éden, nesse jardim do qual saía um rio, e que depois ele se dividia em 4 braços. E nesse jardim aonde tinha a árvore da vida, gravem essas informações, porque você vai ver isso lá no próximo vídeo, na próxima aula, a restauração de todas as coisas. O que você via nesse jardim? Você via a árvore do conhecimento do bem e do mal, você via um rio saindo do meio desse jardim, você via que nesse jardim o homem foi colocado para, dominar, para guardar, para exercer autoridade sobre o jardim para governar não só o jardim, mas tudo que estivesse nele, inclusive os animais que vão ser formados nos próximos textos que a gente vai ler. Porém, nós vamos ver que isso também estava apontando, estava figurando algo que vai acontecer com Cristo. Porque assim como Deus deu autoridade a Adão, o primeiro Adão e Adão
perdeu isso, a gente vai falar na próxima aula também dessa de como Adão perdeu. Assim como Adão perdeu, Deus vai entregar a autoridade agora ao segundo Adão que venceu, né. Aonde o primeiro Adão falhou e perdeu aquilo que Deus deu, o segundo Adão, ele vai vencer e ele vai reconquistar aquilo que Adão perdeu, que é a autoridade de governar a terra, de dominar sobre a terra, de reger com vara de ferro, né. Nós vamos ver que a autoridade vai estar sobre a mão do segundo Adão, porque ele vai reconquistar. E isso também vai estar tipificado em vários textos. Eu separei aqui alguns bem simples, né, como por exemplo, eu botei aqui um texto que eu acho muito lindo, porque vocês vão ver o seguinte, olha só. Quando Satanás tentou Eva e por meio de Eva, também fez com que Adão pecasse, você vê que Satanás, ele tomou essa autoridade, ele passou a governar por meio do homem, porque você precisa entender algo, o governo do mundo está na mão do homem, até hoje está na mão do homem, tá. Tanto que você vai ver que quem governa o mundo não são homens corrompidos, mas são homens. O governo do mundo até hoje está sobre a mão dos homens, porque Deus deu aos homens lá no Éden. Porém, quando o homem peca, ele se sujeita àquele, que trouxe o pecado. Então Paulo vai falar isso, né, que quando a gente peca, a gente está se sujeitando àquele que nos fez pecar. Então você vai ver que quando, hã a serpente, Satanás, ela faz com que Eva e Adão pequem, você vai ver que ela estava aprisionando debaixo do seu jugo o homem e por meio do homem a humanidade. Então, embora o domínio seja dado para o homem, você vai ver que quem reina através dos homens corrompidos é Satanás. Então Satanás vai ser chamado de o Deus desse século, né, de o príncipe desta era. Satanás é quem governa os reinos desse mundo através dos homens, que era onde Deus havia dado autoridade. E é interessante porque quando Satanás ele chega até Jesus e Satanás, assim como Satanás tentou o primeiro Adão, nós vamos ver isso na próxima aula também, assim como Satanás tentou o primeiro Adão, Satanás também tentou o segundo Adão. Porém, aonde o primeiro falhou, o segundo não falhou, né. Olha só que interessante, quando a gente lê Lucas, Lucas vai dizer assim, ó, que o diabo, levando a um alto monte, a gente vai ver essa expressão lá em Ezequiel e lá em Apocalipse, quando Satanás leva ele em um alto monte, ele mostra num momento de tempo todos os reinos do mundo. Então, lembra que Deus deu autoridade para governar a Adão e Eva, né, por meio de Adão, também a Eva e também a raça humana. Eles deveriam governar, mas por meio do pecado, o homem se sujeitou a Satanás e Satanás governa através do homem os reinos desse mundo. Isso vai ficar claro lá em Daniel, quando vai falar dos 4 animais, né, que apontam para os reinos, as 7 cabeças lá em Apocalipse apontando para os reinos desse mundo e que estão sendo governadas pelo dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás. E você vai ver também isso lá nas estátuas, na estátua de Daniel, você vai ver os reinos desse mundo sendo tipificados, e sendo governados também por Satanás. Então, você consegue perceber como existe um desenrolar desde o Éden até o livro do Apocalipse, aonde você vê desde a queda até a restauração, aonde você vê, o que aconteceu com o primeiro Adão e o que vai acontecer com o segundo Adão? Então, quando Satanás ele aparece para Jesus e ele vai tentar Jesus, ele leva até um alto monte e ele mostra em um momento do tempo todos os reinos do mundo. Isso é interessante, todos os reinos do mundo. E qual foi a proposta de Satanás, né? Satanás sabia que o segundo Adão, que é Cristo, veio para recuperar o que o homem perdeu. E Satanás oferece de bandeja, dizendo: "É isso que você quer recuperar? Eu vou te dar de bandeja, se prostrado me adorares". Então olha só o que Satanás diz: "Dar-te-ei
todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem quero. Essa expressão, Satanás está oferecendo a Jesus, dizendo: "Eu vou te dar esses reinos todos". Ele diz: "Porque a mim me foi entregue". Quando que foi entregue? Por Deus? Não. Quando o homem se sujeitou a dar ouvidos a Satanás, ele desobedeceu a Deus e se sujeitou ao diabo. Quando ele se sujeitou ao diabo, agora o homem que tinha autoridade para reinar está debaixo da autoridade de Satanás, e Satanás reina e governa sobre os reinos desse mundo através dos homens caídos. Então, você vai perceber justamente isso, e é isso que Satanás está dizendo: "Ele foi entregue a mim, e eu entregarei a você se você me adorar", né. Veja que da mesma forma como Satanás tentou o primeiro Adão, e esse falhou, Satanás tenta o segundo Adão, mas esse não falhou, né, porque ele recorre à palavra de Deus. O primeiro Adão não recorreu à palavra de Deus dizendo: "Não, Deus disse para não comer". O segundo Adão, ele vai recorrer à palavra de Deus, ele vai dizer: "Olha, está escrito", né. O que está escrito? "Somente ao Senhor teu Deus adorarás e prestarás culto". Então, aonde o primeiro Adão falhou, não dando ouvidos à palavra, o segundo Adão não falhou, porque ele vai citar a palavra. E por isso que nós vamos ver profecias apontando para a vinda de Jesus e mostrando que aquele domínio que Adão perdeu no princípio por causa da obediência, será restaurado no segundo Adão, que é Cristo, porque este foi obediente até o fim, até a morte de cruz. E ele receberá um domínio que, diferente de Adão, que perdeu o domínio restaurado por meio de Cristo, que ele vai receber do Pai, ele será um domínio eterno, um reino que jamais passará, um reino eterno. Então a gente tem várias profecias, eu deixei aqui alguns textos, como por exemplo Daniel, né? Daniel vai dizer assim: "Eu estava olhando nas minhas visões à noite, e eis que vinha com as nuvens", olha Jesus vindo com as nuvens, "do céu, um como filho do homem, e ele dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram-se a chegar até ele". Para você entender essa visão, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui em cima, tá? Para você poder assistir, caso você ainda não viu. "E foi-lhe dado o domínio, e a glória, e o reino, para que os povos e nações e os homens de todas as línguas o servissem, e o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído". Olha só que lindo essas palavras, irmãos. Foi-lhe dado, né? Foi-lhe dado um domínio, a glória e o reino. Tá? Tudo isso está apontando para o reino eterno de Cristo. O mesmo tipificado nos pés da estátua, quando aquela pedra vem, bate nos 10 dedos, no tempo dos 10 dedos, desfaz com os reinos desse mundo, e essa estátua se torna uma grande montanha, né? Fala de um reino eterno. E olha só essa expressão que linda, ó: "Para que todos os povos e nações e os homens de todas as línguas o servissem". Essa expressão vai aparecer constantemente no livro do Apocalipse. Povos, tribos, línguas e nações. A gente vai ver com muita frequência essa expressão, povos, tribos, línguas e nações, lá no livro do Apocalipse. Tanto que você vê os 24 anciões, eu não sei se eu separei esse texto, louvando a Deus, dizendo, dando graças. Graças te damos, ó Senhor, porque comprastes homens de todos os povos, tribos, línguas e nações, e nos fizestes reis e sacerdotes, né? Então, veja que Cristo vai reinar sobre tudo e será um reino eterno. O reino que o primeiro Adão perdeu por causa da desobediência, por não guardar a palavra de Deus, o segundo Adão vai receber, porque ele guardou a palavra de Deus e foi obediente até o final. Por isso receberá um reino que jamais passará. Inclusive, isso vai aparecer, continuar aparecendo em Daniel. Tem todo um contexto aqui, mas para ganhar tempo eu vou ler só um trecho que diz assim, ó: "O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo dos céus serão dados ao povo do Altíssimo". A quem? Aqueles que vão reinar com Cristo, a igreja. Assim como foi dado a Adão e por meio de Adão a Eva, também será dado
a Cristo e por meio de Cristo aos santos do Altíssimo, que é a igreja. Então, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Perceberam que lindo? Adão e Eva, Cristo e a igreja. Olha que paralelo. Por isso que Paulo vai dizer: grande é esse mistério. Pedro ainda vai dizer assim, ó, só um trechinho, né? Ah, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçarão em tempo algum. Pois, desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha a expressão aqui de novo: reino eterno. A nossa entrada no reino eterno que está por vir. Então, a gente falou até aqui, no primeiro ponto, assim como Adão foi gerado pelo sopro de Deus, pelo Espírito de Deus, você vai ver que o segundo Adão, que é Cristo, também foi gerado pelo Espírito de Deus. O que foi gerado em Maria procede do Espírito de Deus. Falamos que, assim como no princípio Deus deu autoridade a Adão e Adão perdeu porque não guardou as palavras de Deus, foi desobediente, o segundo Adão receberá autoridade justamente porque ele foi fiel, ele foi obediente, ele guardou a palavra. Mesmo os dois sendo tentados, você vai ver que o segundo Adão ele venceu a tentação e sem pecado. A Bíblia diz assim que ele não teve pecados, ele permaneceu fiel até o fim. E por isso que ele receberá um reino eterno que jamais passará. Agora vamos para o terceiro tópico desse grande mistério. Nesse terceiro tópico, eu destaquei aqui o seguinte: que Deus decide fazer uma auxiliadora para Adão. Olha só, Adão estava sozinho. Adão foi o primeiro a ser gerado. A partir de Adão, Deus vai fazer uma auxiliadora para Adão, que é Eva. Nós vamos ver o paralelo de como Cristo é o primogênito, né? Ele vai ser chamado de o primeiro, primogênito dentre muitos irmãos, porque a partir de Cristo é que vai ser gerado a igreja, a noiva. Então, vamos ler o texto só para a gente embasar. Vamos continuar lendo Gênesis e vendo o paralelo para o qual a palavra nos leva. Sobre Adão, então. Disse mais o Senhor, Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora. Gravem essa palavra, porque muitas pessoas vão vir com um discurso feminista dizendo: olha, tá vendo? Isso aqui é patriarcado. Isso aqui é uma opressão às mulheres. A Bíblia, antigamente, quando ela foi escrita, ela tinha uma visão opressora. Não, o que Deus estava revelando era um grande mistério que apontava para Cristo e a igreja. Então, tudo que está aqui não está aqui por um acaso, não foi obra do acaso, não é apenas o registro da cultura da época. Não, isso aqui é um mistério que Deus, a Bíblia diz que Deus, desde o princípio, faz conhecido o final, e Deus, na figura do primeiro casal, ele já estava revelando o final, que era o mistério de Cristo e a igreja. Então, olha só. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei então uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-lhes ao homem para ver como este o chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. E deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Você vai ver que Deus, ele pretende aqui, ele vai intentar fazer uma auxiliadora para Adão. E isso é um mistério que apontava para Cristo e a igreja. Então, você vai ver que a partir de Adão vai ser formada a mulher. E Paulo entendia isso ao ponto que Paulo escreve lá em Coríntios, né? Ele vai dizer assim, ó, porque também o homem, ele não foi criado por causa da mulher, né? Ele diz, mas a mulher é que foi criada por causa do homem. Por que que Paulo fala essas coisas? Nós precisamos lembrar que não é uma mensagem
vamos dizer, opressora contra as mulheres. Não, não é isso. Na verdade, Paulo ele destaca muito bem isso, porque esse princípio ele aponta para revelações maiores. Quando se fala de Cristo e a igreja, você vai ver que não foi Cristo formado a partir da igreja, né? Assim como não foi a mulher formada, não foi o homem formado a partir da mulher, não foi Cristo formado a partir da igreja. Mas a ordem é, assim como Deus formou a mulher de Adão, Deus vai formar a igreja de Cristo. A ordem é: Cristo foi feito e a partir de Cristo é que a igreja vai ser formada. Só para destacar, porque muitas pessoas vão olhar com uma ótica, com uma visão mais feminista. A gente vê que esse movimento tem crescido, hã, se opondo, falando que a Bíblia muitas vezes ela tem essa visão machista, essa visão patriarcal, e não é isso que a Bíblia está destacando. Ela está falando de um grande mistério que aponta para Cristo e a igreja. A gente vai ver isso lá em Cristo então, né, esse paralelo. Olha que lindo isso. A Bíblia vai mostrar assim, ó, que assim como Deus ele decidiu fazer para Adão uma mulher que fosse-lhe idônea, que ah, lhe auxiliasse. O que que é o auxiliar? É aquele que vai ajudar em tudo, que vai exercer a autoridade em nome de, né? Então, por exemplo, você pega o governante de um país, ele tem vários ministros que lhe auxiliam, né. Você pega, por exemplo, o marido, Deus está dizendo: "Vou fazer uma auxiliar", alguém que, auxilie, que ajude, que faça junto, que exerça junto essa autoridade que foi dada ao cabeça, que era o marido. Então, quando se fala de Cristo e a igreja, é a mesma coisa. Quando Deus está formando a igreja, a noiva para o seu filho, Deus está formando uma auxiliar, que vai lhe auxiliar em tudo. Por isso você vê a Bíblia dizendo que Cristo, ele recebeu domínio e o seu reino será um reino eterno. Ele vai ser chamado de o cabeça, ele vai ser chamado de o senhor de vários senhores, o rei de vários reis. Por quê? Porque é como se Cristo, o noivo, fosse, Adão, né, o segundo Adão, e a igreja é como se fosse Eva, uma auxiliar, aquela que foi feita para auxiliar o seu marido. Como que a gente vai auxiliar Cristo? Se Cristo é rei, ele vai ser rei de muitos reis, que somos nós. Se Cristo é Senhor, ele vai ser o Senhor de muitos senhores, que somos nós. Se o cabeça vai reinar, o corpo reinará com ele. Mostrei isso bem agora no texto de Daniel, que diz que os santos reinarão também com Cristo, também receberão o reino. Mas eu poderia mostrar isso para vocês em textos do livro do Apocalipse, que eu destaquei aqui. Como, por exemplo, Apocalipse 1:5 diz assim, ó, hã, que a carta do Apocalipse ela é escrito da parte do Pai, da parte do Espírito, da parte do Filho, e vai dizer bem assim, ó: e da parte de Jesus Cristo, então, que é a fiel testemunha, o primogênito, o primeiro dentre os mortos, né, que ele é o príncipe dos reis da terra. E olha só, aquele que nos amou com o seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus, o seu Pai, né? E nós vamos reinar para sempre com o Senhor. Então perceberam que assim como Cristo vai reinar, a igreja vai auxiliar a Cristo de forma idônea, a igreja vai ser uma auxiliar, a igreja também será reis e sacerdote, formada por reis e sacerdotes, reinaremos com Cristo. Entende? Então perceba que assim como o primeiro Adão, ele recebe uma auxiliadora, o segundo Adão, que é Cristo, também vai ter uma auxiliadora idônea, que é a igreja, formada por todos nós. E nós, assim como Cristo reinará, reinaremos com ele. Isso está em vários textos, como por exemplo Apocalipse 5, do 8 ao 10, vai dizer a mesma coisa que está em Apocalipse 1, né? Falando dos 24 anciões que estavam louvando, eles dizem assim, ó: "E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, com teu sangue nos compraste", né? Os 24 anciões estão dizendo: "Nós fomos comprados para Deus
de toda tribo, língua, povo e nação. Se você quer entender mais sobre os 24 anciões, vou tentar deixar um vídeo aqui no card também, tá? E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Nós vamos reinar no céu? Não, nós vamos reinar na terra. Por quê? Porque a terra será um Éden restaurado. Assim como eu vou falar disso no último vídeo, né? Assim como Adão perdeu acesso ao Éden, o segundo Adão, ele vai restaurar o acesso ao Éden, né? Não o primeiro Éden, mas um segundo Éden. E Deus vai fazer, né, por meio de Cristo, com que toda a terra seja um Éden, um jardim de Deus. Então seremos reis e sacerdotes. Você está vendo como é que a igreja ela se torna uma auxiliadora do segundo Adão, que é Cristo? Reinando junto com Cristo, exercendo junto com Cristo a autoridade que Deus lhe deu, né. Então Apocalipse 19 vai repetir as mesmas coisas, vai dizer assim, ó, que, ah, e no manto e na sua coxa tem escrito: Rei de reis e Senhor dos senhores. Essa expressão Rei dos reis e Senhor dos senhores, ela está apontando para nós. Cristo é o cabeça, ele é o rei, e ele é cabeça de um corpo formado por vários reis. Ele é o senhor de um corpo formado por vários senhores. Por que esse mistério? Porque você percebeu que a Bíblia diz que quando o homem se une à sua mulher, eles se tornam um só corpo? É isso. Marido e mulher, eles são um só corpo. Cristo e a igreja são um só corpo. Cristo cabeça, a igreja o corpo de Cristo. Então grande é esse mistério. Agora, a gente vê, por exemplo, Apocalipse 20, quando fala da primeira ressurreição. Bem-aventurados os santos que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas eles serão sacerdotes de Deus e reinarão com ele por 1000 anos. Tá vendo? Nós vamos auxiliar Cristo. Então, quando nós olhamos para esse terceiro tópico, nós vamos ver que assim como Deus, ele vai fazer uma auxiliadora para o primeiro Adão, e essa auxiliadora é a mulher, é Eva. Deus, ele estava mostrando que Deus por meio do segundo Adão, Deus também lhe faria uma auxiliadora, que é a igreja, que reinará junto com Cristo, auxiliará a Cristo nesse governo do Éden restaurado no milênio. Mas vamos lá, ó, vamos para o quarto ponto, o quarto tópico dessa aula. Quando a gente continua lendo acerca da criação do primeiro casal, que é Adão e Eva, aonde está revelado esse grande mistério que aponta para Cristo e a igreja, nós vamos ver o seguinte, que Deus ele vai fazer com que Adão caia em um profundo sono e abrindo uma das suas costelas, ele vai gerar a mulher. E isso é tremendo demais. Até aqui faltou uma palavra, suas, né? Então, vamos ler isso e depois a gente vai ver como isso aponta para Cristo de uma forma perfeita. Perfeita. Gravem isso. A palavra de Deus ela é tão perfeita, irmãos, ela é tão linda que a gente não tem como desconectar as coisas. Olha só que lindo. Então, falando do primeiro Adão, diz assim, ó: Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem. Quem que fez o homem cair num pesado sono? Foi o próprio Deus. Gravem isso, foi o próprio Deus que fez com que o homem caísse em um pesado sono, para que ele adormecesse. E tomou de uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E da costela o Senhor Deus tomara do homem, ele transformou em uma mulher e lhe a trouxe. Olha que lindo isso, irmãos. Talvez você diga, mas Tiago, qual que é a beleza disso, né? Deus fez Adão dormir, foi lá, pegou o seu bisturi celestial, abriu uma costela, tira essa costela para fora, fecha com carne e dessa costela vai fazer uma mulher. Irmãos, quando você aprender a olhar para a palavra de Deus, com os olhos, que Deus te dá das revelações tremendas, que ele dá mostrando o fim desde o começo, você vai conseguir ver as revelações que Deus estava mostrando. Porque aqui, nesse momento, Deus estava revelando
a morte de Cristo na cruz. Sim, nesse momento que Deus faz Adão cair num profundo sono, você precisa lembrar que sono na Bíblia é uma palavra que ela é usada para falar de morte, né. Por exemplo, eu vou citar antes de ler acerca de Cristo, eu vou citar um texto aqui que eu separei para vocês, só para você perceber, ó. Então vamos dar os destaques aqui, ó. O Senhor Deus, ele fez cair um pesado sono sobre o homem, então sono sobre o homem, que fala do primeiro Adão, a gente vai ver isso no segundo Adão, este adormeceu. Nós vamos ver que dormir na Bíblia é um eufemismo para falar de morte, e Deus vai tirar dentre as suas costelas, olha essa palavra também porque ela é uma chave. Dentre as suas costelas, Deus vai tirar e vai fazer com que saia a mulher. Deste ato de abrir um dos lados de Adão e tirar uma costela, será gerado a mulher para o homem. Veja como isso é tipificado nos textos bíblicos. Eu separei aqui um texto só para mostrar isso para vocês. Quando a gente lê o texto muito conhecido que a gente lê acerca do arrebatamento da igreja, Paulo escreve essa carta aos Tessalonicenses e ele fala sobre o arrebatamento da igreja, um assunto que a gente estuda bastante, num contexto onde ele estava consolando aqueles que tinham perdido seus familiares, cujos familiares haviam morrido. Então veja só que interessante. Quando um familiar morria, eles eles ficavam inconsoláveis, porque eles pensavam: "Poxa, morreu, acabou tudo", né. Paulo vai tratar disso em 1 Coríntios 15 também, né, esse pensamento de que com a morte acabava tudo. E ele vai dizer: "Não, aqueles que dormiram no Senhor", olha a palavra, dormir com morrer. Veja que é um eufemismo, é uma forma, mais amênua para falar de uma situação, mais dura. Então você usava palavras mais, que amenizavam a situação, em vez de dizer: "Olha, fulano morreu", não, o fulano partiu, o fulano dormiu no Senhor, ele dorme no Senhor, né. Em vez de dizer que ele morreu, é usada a palavra para dizer: "Ele dormiu". Então veja que é essa linguagem que Paulo está usando no texto do arrebatamento. Ele está dizendo: "Não quero, porém, que sejais ignorantes acerca daqueles que dormem", ou seja, aqueles que dormem eram os que morreram, né. Hã, "Para que não se entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e também ressuscitou", olha aqui, ó, morrer, né, ele diz: "Assim também os que com Jesus dormem". Veja que ele mudou a palavra, em vez de dizer os que com Jesus morreram, né, ele diz os que com Jesus dormem, mas ele está falando de quem? Daqueles que estão mortos, né. Então, de novo, é usada a expressão aqui, dormir, para falar de quem morreu. Então, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos a vocês, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, olha aqui, ó, falando um paralelo, né, mostrando os opostos. Nós, os que ficarmos vivos, ele diz: na vinda do Senhor não precederemos os que dormem. Então, perceba que o que Paulo está falando é de vivo e de morto. Mas quando ele fala do vivo, ele diz: nós, os que ficarmos vivos. Quando ele fala do morto, ele usa uma palavra mais amênua, e ele diz assim: ó, e os que dormem. Né? Não precederemos os que dormem, para falar daqueles que já morreram. Então, essa linguagem coloquial ela era muito, usada, até hoje na verdade ainda é usada, né. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com o ressoar da trombeta de Deus. Os que morreram, olha aqui, ó, quem que morreu? Aqueles que estão dormindo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, né. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, ou seja, com eles quem? Com eles que morreram, com eles que estão dormindo, né. Hã,
arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e estaremos assim, com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Veja que o texto do arrebatamento era um consolo em relação àqueles que haviam morrido, aqueles que dormiam. Tá? E você tem que tomar o cuidado, porque existem pessoas que criaram até uma doutrina chamada o sono da alma, como se as pessoas estivessem em um lugar dormindo. Tá? E isso não é bíblico. Porém, esse não é o foco hoje. O que eu quis mostrar para vocês é que a palavra dormir, assim como nesse texto e muitos outros, ela é um eufemismo para falar daqueles que morreram. Portanto, quando a gente volta agora para o texto aqui em cima, e a gente vê a Bíblia dizendo assim, ó, que o Senhor Deus, ele fez cair um pesado sono sobre o homem, sobre o primeiro Adão, e ele adormeceu, ele dormiu. É como se Deus estivesse tipificando no primeiro Adão que ele precisou morrer, né? Ele precisou morrer para que Eva fosse gerada. Perceberam que Deus estava revelando no primeiro Adão, cruz de Cristo, o mistério da salvação, que o segundo Adão ele também teria que morrer para que a igreja fosse gerada? Né, eu sei que eu já estou entregando para vocês de bandeja essa revelação, mas preste atenção junto comigo. Então, agora que você entendeu isso, eu quero ler para vocês a crucificação de Cristo e você vai entender isso, ó. Falando do primeiro Adão, ele dormiu para que dentre as suas costelas Eva fosse gerada, a mulher fosse gerada. Olha de Cristo. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, aqui fala do soldado romano que veio até Cristo, né? Eles estavam indo até os dois ladrões da cruz, quebrando as suas pernas para que eles morressem logo. Agora eles vêm vindo até Jesus e vendo que ele já estava morto, a Bíblia diz assim, ó, que não lhe quebraram as pernas, contudo um dos soldados lhe furou ao lado com uma lança. Prestem atenção. Olha aqui, ó, o segundo Adão. Vocês vão ver aqui o segundo Adão, aonde Deus faz cair sobre Adão um sono profundo, tá? Eu já vou explicar mais adiante por que é Deus que está fazendo isso. Você lembra que em João 3,16 a Bíblia diz que Deus amou o mundo ao ponto que Deus entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar? Então Deus nos amou tanto que ele entrega Jesus. Então é como se o Senhor Deus fizesse também o segundo Adão cair em um sono profundo. Quando a Bíblia diz que Jesus está morto, é o mesmo que a Bíblia está dizendo que o primeiro homem, né, agora o segundo Adão, ele também caiu num profundo sono. Foi feito cair num pesado sono sobre ele. E o texto diz assim, ó, que se furou, né, foi furado, ele foi transpassado por uma lança. Percebam que o que está acontecendo aqui com Jesus, aonde ele é transpassado do seu lado direito com uma lança entre as costelas, é o que aconteceu com Adão, aonde Deus vai abrir o seu lado e de uma das suas costelas Deus vai fazer Eva. O que está acontecendo na cruz, irmãos? O mesmo que aconteceu com o primeiro Adão, que Deus faz cair um profundo sono sobre ele, um sono aonde Deus vai abrir o seu lado e de uma das costelas Deus vai tirar e fazer a mulher, que é Eva, você vai ver que com o segundo Adão está acontecendo o mesmo. Deus enviou o seu filho para morrer por nós. Deus vai fazer cair sobre Jesus um profundo sono de morte. Cristo vai estar morto por 3 dias, e nesses 3 dias, você vai ver que Cristo ele foi transpassado entre as costelas, assim como o primeiro Adão. Ele foi aberto, e desta água e sangue agora vai ser gerado a segunda Eva, né? Se assim podemos chamar, né? Que é a igreja. A igreja vai ser gerado nesses 3 dias que Cristo está morto. Quando Cristo ressuscita, agora nós temos se cumprindo um mistério, né?
Assim como Deus fez Adão cair em um sono profundo, abriu a sua costela para formar Eva, Deus estava fazendo o segundo Adão, o seu filho, o Cristo, cair num sono profundo de morte, para que ao terceiro dia, ao ressuscitar, ele também pudesse estar, ver sendo gerado e trazido a ele também uma mulher, que é a igreja, que vai ser chamada no livro do Apocalipse de a noiva, a esposa, né, a noiva do Cordeiro, tá. Então veja por que Paulo, ele vai olhar e vai dizer assim, ó: "Grande é esse mistério", mas não me refiro ao homem e mulher, e sim a Cristo e a igreja. Grande é esse mistério. Então o texto continua dizendo o seguinte: "Porque isto aconteceu para que se cumprisse as escrituras, que diz: nenhum dos seus ossos foram quebrados. E outras, que diz a escritura ainda, né: verão aquele a quem transpassaram". Essa expressão "transpassaram" fala de Jesus sendo aberto do seu lado para que a Eva, né, a igreja, que é, vamos dizer assim, uma segunda Eva, fosse gerada também. Então, quando você entende isso, vai ficar muito mais claro, até muitos textos que Paulo vai usar, como por exemplo, 1 Coríntios 15, quando Paulo fala da ressurreição, Paulo vai usar essa expressão, esse eufemismo falando de morer, de dormir, né? Vai conectar ao princípio, a Adão. E olha só o que Paulo vai falar. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, ou seja, Cristo caiu num sono pesado e ele foi acordado, né? Assim como Adão dormiu e depois ele foi acordado, para receber Eva, sua mulher, a sua auxiliadora, Cristo também, ele vai dormir, ele vai ser morto, e quando ele vai ser acordado agora, quando ele ressuscita, é como se ele estivesse sendo acordado, para receber agora a mulher, que é a igreja. Então, preste atenção nesse texto. Assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito a primícia, ou seja, o primeiro daqueles que ainda dormem, olha aqui, ó, a palavra dormir associada aos que estão mortos. Vou até deixar destaque aqui para a gente lembrar que o texto, quando fala de dormir, ele está falando daqueles que estão mortos. Quando fala de acordar, de ressuscitar, está falando, é como se fosse um eufemismo. Aqueles que estavam dormindo estão acordando, estão ressuscitando. O texto está dizendo assim que Cristo ele ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro a acordar dentre aqueles que ainda estão dormindo, né? Porque assim como a morte veio por um homem, olha só, falando do primeiro Adão, assim como a morte veio por meio de um homem, o primeiro Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, que é o segundo Adão, é Cristo. Percebeu o paralelo? Como Paulo usa essa figura? Assim como a morte veio por meio de um homem, primeiro Adão, também a ressurreição virá por meio de um homem, segundo Adão. Porque assim como todos morem em Adão, aqui não tem como não deixar mais claro, o próprio Paulo falou, entregou tudo, né. Assim também todos serão vivificados em Cristo, né. Mas cada um por sua ordem, Cristo sendo a primícia e depois os que são de Cristo na sua vinda. Tá. Então veja que neste quarto tópico o que eu quis abordar é justamente esse paralelo. Assim como Deus fez cair um profundo sono sobre o primeiro Adão, abriu o seu lado para que dentre as costelas Eva fosse gerado, a mulher fosse gerada para o primeiro Adão. Veja que isso que está acontecendo com Adão é o mesmo que a gente interpretasse como se Adão estivesse morrendo para que Eva fosse gerada. E depois, quando Adão acorda, é como se Adão estivesse ressuscitando. E é essa figura que está apontando para Cristo e a cruz de Cristo. É como se Deus, na cruz, estivesse fazendo com que o segundo Adão, que é Cristo, caísse num profundo sono por meio da morte. E quando
Cristo é transpassado por uma lança, Deus estava gerando do meio das suas costelas a igreja para Cristo. E quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, é como se ele tivesse sendo despertado desse sono profundo para receber agora a mulher que foi feito por meio do seu sacrifício, a igreja. Irmãos, é isso que Paulo está falando. E quando ele diz: "Grande é esse mistério", e eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, quando a gente continua lendo a Bíblia, eu destaquei aqui mais alguns pontos que eu quero abordar ainda nesse vídeo. Eu sei que ele vai ficar um pouquinho longo, mas, eu já dividi em 2 vídeos, é que é para não ficasse tudo num só. Então, vamos fazer esse primeiro estudo, eu creio que vai ter muita coisa para acrescentar ao entendimento que você tem, e eu creio que você vai gostar muito ainda do próximo também. Então, ainda nesse primeiro estudo, a gente vai ver o seguinte, que Adão, ele se alegra em ver o resultado daquilo que de si foi gerado, né. Quando ele vê Eva, ele se alegra muito, né. Tanto que Adão, ele vai usar algumas palavras que demonstram alegria. Quando ele olha para a mulher, ele vai dizer assim, "Eis aqui o ossos dos meus ossos", né, da minha costela, ossos dos meus ossos. Então olha o que é dito a respeito de Adão: "E disse o homem: esta, afinal, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por isso chamar-se-á varoa, porquanto do varão ela foi tomada", né. Então veja que o texto ele demonstra que Adão ele se alegrou ao ver o fruto que dele havia sido gerado, que Deus fez através dele. E você vê que quando a gente olha para a intensidade do que está sendo revelado aqui, o mesmo a gente vai ver que vai acontecer com Cristo, porque Cristo, ele vai se alegrar. Olha o que o profeta Isaías fala do sacrifício de Cristo na cruz. Eu vou ler toda a porção que eu destaquei aqui, mas eu quero chegar até o final dela para você ver que assim como Adão se alegrou ao ver Eva, dizendo: "Olha, essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne", né, ela vai se chamar varoa, porque aqui do varão é que ela foi formada. Você vai ver que Cristo também vai se alegrar ao ver o fruto do seu penoso trabalho. E Isaías destaca isso com palavras excelentes. Olha o que Isaías vai dizer: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo ele foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto ele foi cortado da terra dos viventes. Olha aqui Cristo caindo num profundo sono. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Ainda, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo. Veja que o destaque, quem é que está fazendo isso com Cristo? É o próprio Deus. Assim como Deus faz Adão cair num profundo sono, você vê que é Deus que está fazendo com que Cristo seja moído na cruz por causa das nossas iniquidades. Para quê? O texto vai dizer: fazendo enfermar, e quando a sua alma se puser por expiação pelos pecados, ele verá a sua posteridade. E olha que lindo, irmãos, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e do bom prazer do Senhor prosperará nas suas mãos. E o texto diz: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Assim como o primeiro Adão, ele olha para Eva e diz assim: ó, poxa, é osso dos meus ossos. Ele está satisfeito com aquilo que Deus faz. Você vai ver que acontece isso com o segundo Adão, que é Cristo. Cristo, quando ele vê que a igreja está sendo gerada pelo penoso trabalho da sua alma, o sacrifício dele na cruz, ele vai ver, e a Bíblia diz assim, ó, que ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ele ficará satisfeito. Esse texto merece até um destaque. Veja o que o texto está dizendo para nós. E com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, ele justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si.
Por isso lhe darei a parte com muitos, e com os poderosos repartirá o despojo, porquanto ele derramou a sua alma na morte. Fala do sono do primeiro Adão, o sono do segundo Adão fala da morte, né? Ele derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si os pecados de muitos e intercedeu pelos transgressores. Perceberam? O que eu quero destacar aqui? Quando a gente olha para a cruz de Cristo, a gente vê que foi algo, penoso, né, foi um sofrimento onde Cristo, ele está levando os pecados do mundo todo sobre si. E isso por si só é algo imensurável para nós entender o sofrimento de Cristo. Aquilo que fez com que ele chegasse a suar gotas de sangue, os flagelos que ele teve sobre o seu corpo, né, quando ele foi açoitado, quando ele foi transpassado por uma lança. Hã, isso para nós chega a ser imensurável, mas a Bíblia diz que quando ele olhar para o fruto do seu trabalho, ele se alegrará ao ver o fruto do trabalho da sua alma e ele ficará satisfeito. Assim como o primeiro Adão, ele olha para Eva e fica satisfeito dizendo: "Olha, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne". O segundo Adão vai olhar para a igreja e ele verá o fruto do seu penoso trabalho, do trabalho da sua alma, quando ele derramou a sua alma na morte, né, para justificar a muitos. E a Bíblia diz: ele ficará satisfeito ao ver o resultado do seu penoso trabalho, tá? Então, irmãos, olha só que interessante. É nesse momento que você vai ver o sexto tópico, tá? De 13 que eu separei para nós. O sexto tópico. Você vai ver que lá em Adão, a gente precisa lembrar que essas palavras provavelmente não foram ditas por Adão, né? Por isso deixará o homem pai e mãe. Mas está escrito nesse contexto. Deus deixou registrado por meio de Moisés esse texto lá em Adão, para que a gente conectasse. Então você vai ver que lá em Adão é dito assim, ó, por isso deixará homem o pai e a mãe, e unir-se-á à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, tá? Esse mistério é muito grande. E é justamente isso que agora Paulo vai dar destaque em Efésios. Essa expressão, deixar pai e mãe, tá? Unir-se à sua mulher e os dois se tornarem uma só carne. Lembrem que essas palavras não foram ditas por Adão, elas foram escritas por Moisés no contexto em que Adão e Eva estão sendo gerados, tá? Lembra que Gênesis foi escrito por Moisés. Porém, essas palavras agora vão ser usadas por Paulo, quando ele vai falar, né? Nós falamos aqui dando destaque. Eu já li todo esse texto, eu não vou ler de novo, aonde mostra que assim como o marido é o cabeça da mulher, você vai ver que Cristo é o cabeça da igreja, assim como a mulher deve se sujeitar ao seu marido, a igreja deve ser sujeita a Cristo, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, o marido deve amar a sua esposa e se entregar por ela. Então tem todos esses paralelos que a gente já leu. Porém, eu vou ler só a última fração, que é o que está ligado ao texto que a gente acabou de ler em Gênesis. Quando Paulo olha para isso, Paulo vai dizer assim, ó: "Porque somos membros de um corpo". Quando ele olha para homem e mulher, ele diz assim, ó: "Homem e mulher, quando casam, eles se tornam um só. São 2 pessoas que se tornam um. Eles estão unidos". Por isso que a Bíblia diz assim, que enquanto você estiver casado, se você se separar e você se ajuntar a outra pessoa, você está em pecado. Por quê? Porque espiritualmente você ainda está unido, um só corpo com essa pessoa. Você está em adultério quando você se relaciona com outro homem, com outra mulher, depois de ter feito uma aliança. Porque quando você entra em aliança, no casamento, você se tornou uma só carne. Esse é o grande mistério. Então, quando você se une a outra pessoa, você está adulterando. Isso é o que acontece muitas vezes, acontecia no Velho Testamento e ainda hoje, né? Com o povo de Deus. Quando o povo fez uma aliança com Deus, se tornou um com Deus, mas aí o povo ia adulterar após outros deuses, estava adulterando. Por isso essa figura é muito usada por Deus, o adultério, para falar da quebra de aliança.
Então, quando Cristo se une à igreja, é o mesmo que está acontecendo, se torna um só corpo. Então, Paulo usa essa figura do marido e mulher se unindo, tornando-se um corpo, para falar de Cristo e a igreja. E ele vai dizer assim, ó: porque somos membros do seu corpo, Cristo o cabeça e a igreja o corpo. Somos membros de um corpo, do seu corpo. Então, agora, Paulo vai citar o que foi citado lá no contexto de Adão e Eva por Moisés. Ele vai dizer assim, ó: eis que deixará o homem pai e mãe. Olha aqui, ó, o homem é uma figura do segundo Adão, que aponta para Cristo. Homem deixará pai e mãe, é uma figura aqui, né, aonde eu sempre falo, né, do Pai, Filho e Espírito Santo, é como se o Filho estivesse saindo da presença do Pai e do Espírito e descendo à terra para se unir à sua mulher. E quando o filho se une com a igreja que está sendo gerada dele agora, ele torna-se uma só carne. Ou seja, nós, a igreja, estamos tornando-se um com Cristo, aonde Cristo é o cabeça e nós o corpo. Por isso que Paulo vai olhar e ele vai dizer: grande é este mistério, né? Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Veja que Paulo está falando de Cristo e a igreja, não estava nem falando do homem e da mulher, porque o homem e a mulher, Adão e Eva, que é o primeiro casal lá no Éden, ambos eles são apenas sombras, cuja realidade, a, a figura exata apontava para Cristo e a igreja. Por isso que a Bíblia diz que não existe outro Deus como o nosso, que desde o princípio ele revela o que vai acontecer no tempo do fim. Tá? Então, para a gente encerrar, eu vou falar só de um último ponto, que é o sétimo. Os outros, até o número 13, eu vou deixar para a próxima aula. O último ponto que eu quero abordar aqui de uma maneira bem simples é que quando Eva foi gerada, você vai ver o seguinte, que o texto diz assim, ó: ora, um e outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O que que isso mostra para nós? Que Adão e Eva estavam nus e não tinham vergonha. Vergonha pressupõe medo também, tá? Não tinham medo, não tinham vergonha um do outro. Mas assim como Adão e Eva estavam nus e não tinham vergonha, isso aponta para Cristo e a igreja, tendo uma comunhão restaurada. Quando você não tem comunhão, você sente medo da presença de Deus, medo da glória de Deus. Mas agora, quando você tem a comunhão restaurada, o medo é desfeito. E nós temos ousadia para adentrar e estar na presença de Deus. Por isso, nós vamos ver isso na próxima aula com mais profundidade. Você vai ver que a partir do pecado, o homem passa a temer a Deus e a se esconder da presença de Deus. Mas agora o homem não tinha temor nem com a sua esposa e nem com Deus, né? Eles não tinham vergonha. E isso vai apontar justamente para a ousadia que a igreja agora vai ter, né? Assim como homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam, você vai ver que Cristo e a igreja que anda em santidade, eles têm uma comunhão tão grande que a igreja é incentivada com ousadia, com fé, com temor, com amor, a entrar nesse novo e vivo caminho e ir até a presença de Deus. Assim como o primeiro Adão e Eva tinham acesso à presença de Deus, você vai ver que a igreja, por meio de Cristo, também tem acesso aberto por um novo e vivo caminho, por meio do corpo de Cristo, à presença de Deus, tá? Para que a gente possa se achegar sem vergonha, sem temor, sem medo diante do Senhor, tá bom? Então, gente, eu vou encerrar por aqui esse vídeo de hoje, essa aula, ela já ficou até mais longa do que eu esperava, mas só para vocês terem uma ideia, essa aula era para ser um short de 1 minuto lá no nosso canal do YouTube, tá? Mas eu achei tão profundas as revelações que eu disse: eu vou trazer na íntegra para os irmãos toda essa revelação. E de tanta coisa que tem, eu decidi dividir em 2 aulas. Essa é a primeira aula. Então, nesse vídeo, nós vimos a seguinte ênfase: tudo em Adão era uma figura que estava apontando para Cristo e a igreja. Adão e Eva, e a criação de Adão e Eva, o sono que Deus faz cair, tudo que nós vimos até aqui em Adão e Eva eram figuras que apontavam para Cristo e a igreja, que aconteceria com Cristo para que a igreja fosse gerada.
tá? Essa foi a ênfase desse primeiro estudo. No próximo vídeo, a ênfase vai ser um pouquinho diferente. Tudo o que aconteceu com o primeiro Adão após a queda e o que Adão perdeu após essa queda, nós vamos ver que o segundo Adão vai reconquistar e vai receber de volta e vai restaurar hã, por meio da sua obra redentora. Então a gente vai ver que tudo que Adão perdeu, o segundo Adão vai reconquistar. Então a ênfase da próxima aula vai ser essa. Então se preparem, porque grande é esse mistério. Tem muita coisa para a gente estudar, tá bom? Então os tópicos de hoje foram basicamente estes. Até eu fiz um resuminho aqui no final só para você não esquecer. Assim como Adão foi gerado pelo Espírito de Deus, pelo sopro de Deus, você vai ver que Cristo também vai ser gerado pelo Espírito de Deus. Deus entregou autoridade a Adão para que ele dominasse sobre tudo no Éden. Assim como Deus também vai entregar autoridade a Cristo, e este terá um reino eterno, um domínio que jamais passará. Deus fez, uma auxiliadora para Adão, Deus decide criar uma auxiliadora para Adão. Deus também está formando uma auxiliadora, que é a igreja, para Cristo, para reinar com Cristo sobre a terra. Deus, ele, fez cair um profundo sono, e das costelas de Adão, Deus vai gerar Eva, a mulher. Da mesma forma, você vai ver que Deus enviou Cristo para morrer após ser transpassado entre as costelas, e desse sono de morte que Deus trouxe sobre Cristo, você vai ver que vai ser gerado a igreja, né? Da mesma forma como Adão se alegra ao ver a mulher que era osso dos seus ossos e carne da sua carne, você vai ver que Cristo, ele verá o penoso trabalho da sua alma e ele ficará satisfeito, ele vai se alegrar muito com isso. A Bíblia, da mesma forma que a Bíblia diz que o homem deve deixar pai e mãe e unir-se à sua mulher, hã, tornando-se uma só carne, você vai ver que, Cristo, ele sai da presença do Pai e do Espírito de Deus. Ele sai da presença de pai e mãe e ele desce à terra para se unir com a igreja, tornando-se um só corpo, né? E nós somos parte do corpo de Cristo agora. E você vai ver que Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Isso vai ser pleno quando a gente vê a comunhão restaurada entre Cristo e a sua igreja, né? A partir da próxima aula, a gente vai ver tudo isso aqui ainda, tá? Mas que eu não vou ler para vocês agora, porque tem muita revelação a partir daqui também. Então, nós estudamos 7 tópicos até agora, de 13. Nós ainda temos alguns para ver na próxima aula, que eu acredito que vão mostrar para vocês a restauração no segundo Adão, das coisas que o primeiro Adão perdeu. Espero que você tenha gostado dessa aula e te aguardo na segunda aula também. Um abração e até o próximo vídeo.